Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve alta, praticamente estabilidade, mais 0,3%, gerou um padrão de reversão dos candles chamado de estrela cadente ou shooting star, onde depois de um movimento de subida, esse padrão será confirmado, a primeira confirmação na perda da mínima deste pregão, que é de 74.294 pontos. Reforça uma confirmação um pouco mais relevante se proporcionar um fechamento para baixo desse patamar que acabei de citar. Isso aumentaria a chance de se ter um movimento de correção, ou seja, a reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa, ainda dentro de uma tendência de alta. Isso depois de um movimento mais longo para cima, o movimento semanal também já está mais longo para cima. Então tem alguns pontos que apoiam a possibilidade de se ter algum movimento de correção aqui pelo gráfico diário, onde o nível mais relevante de suporte ficaria mais na faixa de 71.505, e um primeiro nível ali muito próximo é 73.920, que é o patamar que foi rompido, o topo histórico. Eu não vejo uma relevância tão grande no primeiro momento nesse patamar. Se olharmos aqui para o G60, a gente pode observar que a perda da mínima do pregão de hoje é justamente a perda da mínima de um fundo ascendente no G60, que daria um sinal de final de uma tendência de alta no gráfico intraday. Olhando agora para os futuros, mas antes de olhar para os futuros, lembre-se aqui de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo no vídeo, no canto inferior aqui direito, você pode se inscrever no canal e receber sempre as notificações de novos vídeos no canal. E lembrando também você de dar o like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência, caso essa análise esteja sendo útil para você de alguma forma. Olhando aqui para os futuros, um gráfico aqui diário, a gente pode ver no mini índice que a gente também tem um candle deixando uma boa sombra superior depois de um longo movimento de subida. Gráfico de 60 minutos, estou mostrando aqui, a tendência é de alta, mas o movimento começou de maneira muito forte. Se a gente comparar esse movimento em relação ao movimento atual, esse movimento que eu digo aqui, esse aqui, que foi o final do pregão anterior, com o movimento do final deste pregão, esse movimento começou de maneira mais forte. Mesmo a abertura aqui para cima, ainda ficaria atento para perda de força nessa abertura aqui para cima, podendo gerar movimento para baixo, ou seja, um cenário um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora. Para gerar a operação mais interessante na ponta compradora, seria o ideal que esse movimento que começou de maneira forte perdesse força para depois, ou seja, mais alguns candles de G60, sem perder essa região de fundo anterior localizada na casa dos 74.575, para gerar uma nova formação de fundo e apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora. Olhando para o mini dólar no pregão de hoje vai confirmando ali a formação de um fundo mesmo no gráfico diário e consequentemente um movimento de subida no gráfico diário. Se a gente observar aqui, já está trabalhando acima, tirando aqui a questão do ajuste, a gente está trabalhando, o dólar já está trabalhando acima, o mini dólar está trabalhando acima desses fundos anteriores e já invadindo a região aqui de resistência que começa na faixa dos 3.137 e se estende aqui até uma região de 3.146. Um ponto aqui em termos de gap de fechamento seria 3.152, ou próximo nível de resistência. Então é uma região de resistência no mini dólar. Para a ponta compradora, observando essa região e olhando para o G60 com um movimento mais prolongado para cima, já dentro de uma tendência de alta, o ideal é que se afaste um pouco mais dessa região, gere uma correção mais fraca sem ganhar força para baixo, e nova sinalização aqui para cima pelo G60 apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora. Se continuar a ficar esticado aqui para cima nessa região de resistência que eu falei lá do gap, aqui no G60 tem um gap com fechamento aqui em cima, ficaria mais para se buscar a venda se depois que chegar nessa região gerar alguma sinalização de perda de força para baixo para apoiar mais a operação de venda de day trade no mini dólar. Na PTR4, pregão de hoje, queda de 0,8%, também gerando uma formação semelhante à do IBOV, uma estrela cadente, perda da mínima do pregão de hoje localizada em 14,86, primeira sinalização para se ter esse movimento aqui de correção na PTR4. Então essa seria uma sinalização para se iniciar um movimento de baixa na Petro. Se esse movimento vier aqui de maneira fraca, tende a apoiar novamente a operação de compra através de fundo ascendente no gráfico diário aqui da Petro, operação de swing trade. Mas nesse momento eu não vejo de imediato um cenário adequado já para entrar comprando. Cenário que eu digo é um ponto já adequado para entrar comprando a Petro em termos de operação de swing trade com a melhor relação risco-ganho. Na Vale 3, candle também semelhante na estrela cadente, abriu com gap de alta, veio aqui em cima, dentro do que eu já mencionei, não ficaria muito na expectativa de romper aqui essa máxima. Pode isso acontecer, mas no primeiro momento o ativo está mais prolongado para cima, entra aquela questão que eu mencionei de relação risco-ganho mais desfavorável nesse momento, pensando em operação de swing trade para se ficar posicionado 3 ou mais dias.
Então teria que optar mais por G60 mesmo, olhando ali o gráfico de 60 minutos, ela já abriu com gap de alta, dificultando a possibilidade de entrada, mas se ela gerar um fundo aqui nessa região de gap, no G60, seria uma das alternativas se buscar compra de fundo ascendente no gráfico intraday, e trabalhando com stop curto pelo próprio gráfico de 60 minutos, tentando pegar um movimento de subida no gráfico intraday, ou seja, não ficaria para vários dias, seria mais um movimento de subida no gráfico de 60 minutos, que pode ser até uma operação de day trade em cima de Vale 3. VIVT4, operação de compra encerrada, essa compra chegou a bater no objetivo já no decorrer aqui da tarde, essa compra bateu no objetivo, chegou até um pouco mais acima, bem pouco mais acima, 50,84, e perdeu um pouco de força aqui no movimento, mas enfim, o ativo chegou no objetivo da compra que a gente tinha traçado. Foi uma compra que gerou 2,46% na operação de ganho, e isso proporcionou um crescimento de 0,62% do capital total. Por outro lado, a Taesa, TAE11, essa ganhou força aqui na última hora de pregão, onde o mercado como um todo começou a perder força a última hora de pregão, e terminou acionando a nossa saída quando veio para baixo da mínima desse último fundo aqui do G60. Chegou a fechar até mais acima do valor que era o ponto de stop, que era nos R$ 22,88. Mas é um ativo que acionou a nossa saída, essa saída gerou uma perda de 1,63% e no capital total uma redução de 0,41%. Esse papel ainda é um papel que eu vou ficar atento, no sentido, se gerar algo mais relevante aqui, de romper tudo isso aqui para cima, seria uma das alternativas de voltar para dentro aí de uma posição comprada em cima de TAE11. Depois disso, VLID 3, cheguei a recomendar uma compra nesse ativo, essa compra não foi acionada. Se superasse a máxima do pregão anterior, ela não foi acionada, ou seja, ela não superou a máxima do pregão anterior, ela abriu caindo, e eu recomendei depois que ela começou a se recuperar, se ela conseguir superar. Ela bateu na trave, bateu em 19,59, não superou os 19,59, por esse motivo não gerou a entrada, eu cancelei essa entrada. Ficaria atento na abertura do próximo pregão para possivelmente passar uma nova entrada, caso esse ativo abra, subindo e faça algo nesse sentido aqui, para buscar uma compra justamente no rompimento desses R$ 19,59, ou seja, uma formação de fundo em cima de um patamar de suporte, que pode levar o papel a gerar mais uma movimentação aqui para cima, em busca ali da região dos R$ 20, região de resistência aqui. O ponto mais alto desse topo aqui é justamente o número redondo dos R$ 20, ponto de resistência para o ativo. CEMIG 4, ativo que gerou uma alta hoje de 3,56%, foi basicamente a primeira hora de pregão, a alta do dia. Se a gente pegar aqui a primeira hora de pregão, a alta de 3,67%, terminou o dia com alta de 3,56%. Foi um papel que eu monitorei na primeira hora de pregão para buscar uma compra mais pelo G60, ou seja, de passar uma entrada numa relação risco-ganho de 1 para 1, só que o candle ficou muito grande, essa barra aqui ficou muito grande para cima, e em cima de um patamar de resistência. Por esse motivo, eu vi uma expectativa mais baixa, ou seja, de no pregão de hoje já gerar pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, o tamanho desse candle, porque o candle já do G60 ficou basicamente um candle já do gráfico diário, a volatilidade do gráfico diário, por esse motivo eu não recomendei essa entrada. Mas é um ativo que, como ganhou bastante força e rompeu várias resistências, pelo menos em termos de oscilação, é um papel para ficar atento aí nos próximos pregões. Pode gerar oportunidade ainda pelo gráfico 60 minutos de fundo ascendente, ou mesmo pelo gráfico diário, depois de dar uma parada aqui se sustentando acima dos R$ 9,00 como um patamar agora de suporte, uma região de número redondo. Seria algo interessante para se buscar ainda uma compra, na expectativa que esse movimento de alta do gráfico semanal ele dê continuidade. BTOW3. BTOW3 ainda é um papel que eu deixo no meu radar, visto essa lateralização, um formato aqui de uma bandeira. Então, um ativo que, em termos de padrão gráfico, seria uma das alternativas de entrada somente se romper 19,69. Mas dependendo do que ela fizer aqui no movimento para baixo no gráfico diário, me chama a atenção para se buscar uma compra numa sinalização de início de novo movimento de subida pelo gráfico diário. Então é um ativo que eu deixo aqui no radar para ficar acompanhando aí nos próximos pregões. TRPL4, Transmissão Paulista. TRPL4, ativo que gera um movimento de baixa, gera um movimento de alta, está com a tendência indefinida nesse momento, a tendência se indefinir, ou seja, e aqui gerando a formação de topo abaixo do topo anterior e tem um fundo ascendente, enfim, é uma tendência mais para indefinida. Poderia traçar uma linha de tendência nesse sentido aqui em cima do papel. Então é um ativo que eu vou ficar atento no sentido, se ganhar força para romper essa máxima aqui, abre-se a possibilidade de se buscar uma compra, trabalhando até com stop abaixo da mínima do candle que romper essa máxima, na expectativa também, da mesma forma que eu comentei em cima da VLID 3,
que ela consiga aqui, em cima, desculpe, da VLID 3 não, em cima da CEMIG 4, que ela consiga romper, gerar aqui uma superação, uma continuidade do movimento de subida no gráfico semanal. Então essa seria uma das possibilidades também se buscar compra aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.